Primeiro eu acertei, né? Pastor Pedro Nelson, sou grato pelo convite, né, através do nosso irmão Sandro, que é meu co-pastor ali em Boqueirão. E todos já foram apresentados, né, mas só aqui, trazendo aqui a informação que o irmão Anderson, né, o diácono Anderson, ele está assumindo, ou melhor, já assumiu, né, a direção do DEFAM, né, o Departamento da Família, e vamos continuar em oração para que Deus continue fazendo ali naquela igreja, segundo a vontade dele. Somos gratos pela companhia dos irmãos, né, a irmã Luciene, irmão Samuel e a minha esposa, Miriam. E nós viemos conversando no carro, né? Às vezes a gente fala assim, brincando, né? E eu perguntei para ela, disse, a gente fez quantos anos mesmo de casado? Aí ela disse, 30 anos. Não que eu não soubesse, nem lembrasse. Eu lembrei, sabe, e sei também, foi 21 de outubro de 1995. Não é isso, irmã Miriam? Confirmado. Então eu não errei. Glória a Deus por isso. Eu esqueço a data do meu aniversário. Porque quando nós casamos, nós resolvemos sempre comemorarmos, em primeiro lugar, a data do nosso casamento. Alguém pode até ignorar e eu respeito. Mas eu dou prioridade à data do casamento para agradecermos a Deus pela nossa vida e pela nossa trajetória. Que vale lembrar para os candidatos à vida conjugal que não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa deliciosa. Uma tarefa entre todas as coisas ou todas as responsabilidades que se tem na vida de quaisquer um que resolva viver com seu cônjuge, sua cônjuge, diante de Deus, essa é a primordial. Claro que eu ressalto aqui que eu respeito muito o pensamento dos outros, mas eu defendo que, depois de Deus, na minha vida, não é a igreja. Depois de Deus na minha vida, não é a igreja. Isso é o que eu defendo. Por quê? Porque eu aprendi que o primeiro ministério que Deus deu para o homem, para a mulher, é a família. Mas, pastor, o senhor está dizendo isso porque hoje é um culto específico com uma temática sobre a família? Não necessariamente, mas também com o mesmo objetivo. De que se compreenda que o primeiro ministério que você exerce é a família. Por que então que o senhor afirma que defende que depois de Deus não é a igreja, é a família? Porque se eu não estiver estruturado com a minha família, eu não vou conseguir fazer a obra de Deus. Observe o que está em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 2, uma promessa que você recebeu. Eu recebi. Mas não veio diretamente aos nossos ouvidos, pois ainda
não existíamos. A promessa é: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma nação. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu recebi essa promessa, você recebeu? Essa promessa foi dada a Abraão. Em consequência da obediência de Abraão, Deus seguiu cumprindo essa promessa já a partir de Abraão. Nós fomos alcançados por uma promessa que não foi ligada através de uma conversa temporária, mas foi ligada através de uma conversa atemporal. Porque quem tratou com Abraão foi o Deus que é de eternidade a eternidade. Então eu posso receber de Deus essa promessa onde diz que serão todas as famílias da terra benditas a partir do servo de Deus, Abraão. Eu recebi essa promessa, mas ela só é validada na minha vida se eu conduzir a minha casa, a minha família, de acordo com a vontade plena de Deus. Onde nós sabemos, e não vamos aqui entrar em detalhes, mas eu acredito que todos aqui devem terem aprendido que as bênçãos de Deus são condicionadas à obediência. As promessas de Deus que Ele fez para que se cumprissem mediante aquilo que Ele já havia determinado pela sua presciência, não se concretiza na vida de ninguém que não queira Deus na sua casa espiritual. Templo e morada do Espírito Santo. Uma vez que eu entendo que eu recebi o Espírito Santo, sendo eu templo e morada do Espírito Santo, eu devo também compreender que nenhuma promessa que Deus tenha feito desde a minha infância ou antes do meu nascimento irão se cumprir se eu não permanecer em obediência. Quando o Senhor disse: e em ti serão benditas todas as famílias da terra, essa bênção está intrínseca à seguinte forma de ordenar, é determinante por Ele. Não é algo que está na dependência de alguém aleatório, mas está determinado por Ele. Uma vez que eu estou debaixo dessa promessa, ela tem que se concretizar na minha família. Ela tem que se concretizar. Mas para se concretizar, eu tenho que entender que existe uma responsabilidade. Essa responsabilidade não está relacionada a outrem que está além da minha família, o meu núcleo familiar, e não o núcleo
parental. Observe que quando o Senhor faz essa promessa na palavra de Deus que está em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Quando nós falamos de núcleo parental, está no contexto de que, uma vez que o jovem, a jovem, resolvem ter um relacionamento de convivência inicial para se conhecerem dentro da esfera social. E aqui vamos nos referirmos aos cristãos. Vem o namoro, o noivado, em seguida o casamento. E uma das coisas que nós devemos lembrarmos sempre, que a partir do momento que o casamento é fundamentado, sacramentado, eles passam a ser uma nova família. É um novo núcleo familiar e não abrange pai, mãe, avó, tio, tia, irmã, irmão, não. É o casal. Uma das maiores dificuldades, pelo menos eu acredito que isso seja cultural, quando o casal novos, que geralmente é assim, casam, o jovem vai para a casa da mãe, a jovem vai para a casa da mãe. Eles estão entrando em uma análise para um projeto. Vamos aqui imaginar a compra de um bem material, a compra de um carro. Aí, eu vou só corrigir agora, né? Eu falei jovem, só que deixaram de ser jovens, porque casaram. É outra situação também cultural. Aquele rapaz que casou vai à casa do seu familiar, do seu parente. Ela também diz: mãe, eu e Pedrinho, a gente está pensando em comprar um carro. E já calculamos, vimos que dá certo. Minha filha, agora tão cedo comprar um carro? Vocês já tiveram o casamento, ainda tem algumas coisas para acertar. Não é hora. Aí o jovem lá na casa do parente dele, aí o pai diz: meu filho, você precisa realmente, você casou. Já você vai ter aí um filho, né? Que eu quero ser avô. Pedrinho feliz da vida. Que o pai incentivou. Mas tenha cuidado, meu filho, vá calculando. Vá matematicamente aí administrando. Pedrinho volta para casa feliz. Aí, de repente, Angélica chega triste. Pedrinho, eu tenho um negócio para te dizer. Aí Pedrinho dizia: eu tenho outro. Eita, olha, a gente vai comprar o carro. Aí a Angélica: não vai não. Minha mãe disse que não dava certo, Pedrinho. Pedrinho,
Meu amor, por que não? Pedrinho é sábio, ele fala baixo. Meu amor, por que não? Aí, Angélica, por que não? Não vai dar certo. Ela falou que a gente já teve isso, aquilo, outro. Aí Pedrinho vai dizer, então vamos ver, né? Vamos conversar depois, vamos conversar. E Angélica quase que não dorme. Porque quer convencer Pedrinho de desistir do projeto da compra do carro. Mas eu tenho um recado para os pais de Pedrinho e de Angélica. Cuide da sua vida. A sua fase de responsabilidade já passou. É ele e ela. É Pedrinho e Angélica. Não sei nem se tem Pedro aqui ou Angélica. Se tiver, me perdoe. Não, mas aí, esse aí não conta, né? Que já está aí, olha, uma bênção de Deus aí. Mas não tem Angélica não, né? Cuide da sua vida. Deixe o casal cuidar da vida deles. Uma das razões que causam problemas no casal recém-casado está aí, um exemplo que eu dei. Deixe eles escolherem a cor do carro. Deixe ele escolher se vai ser um carro novo ou se vai ser um usado. O que eu faço então como pai? Na posição de mãe, dobro os meus joelhos. Eu digo, Jesus, chega. Chega ali no projeto do meu filho. Chega ali no projeto da minha filha. Chega ali, Senhor, porque eu aprendi, Senhor, que eles são uma só carne. Nessa uma só carne eu não posso ser enxertado, porque não cabe. Eu tenho que te clamar para que eles tenham sucesso, para que eles tenham êxito, para que eles prosperem, porque eles já são abençoados, porque é profético. Eles já são abençoados. Está na tua palavra. Foi o Senhor quem falou que todas as famílias seriam benditas a partir de Abraão. Então eu recebi, Senhor, a tua bênção. Agora eu quero que meus filhos também recebam. Eu quero que eles prosperem na tua palavra, cresçam na graça, no conhecimento, na experiência, vivenciar os problemas de frente. Mamãe, hoje nós tivemos uma discussão. Vou dormir aqui. Mamãe tá, minha filha, venha. Chegue, o seu quarto não foi nem mexido. O que é que eu digo, meus irmãos? Mande de volta. E diga assim, volte lá. Vá conversar. Conserte o que aconteceu. E receba a bênção que Deus deu sobre a sua casa. Nada de você vir dormir aqui não. Você vai voltar para lá. Mas o rapaz recém-casado às vezes faz a mesma coisa. Receba a bênção que Deus deu sobre a sua casa. Nada de você vir dormir aqui não. Você vai voltar para lá. Mas o rapaz recém-casado às vezes faz a mesma coisa. Irmãos, infelizmente, eu estou aqui relatando situações de necessidade de aconselhamento para casais. E o casal nos chamou, por isso que eu usei esses nomes fictícios. Não vou usar Pedrinho mais não, que é o nome do pastor.
Então José, tem outro José aqui. José é fácil demais de ter por aqui. Glória ao nome do Senhor. O casal nos chamou e disse: queremos nos separar. Aí eu disse: o que é que está acontecendo? Na casa, pessoa tal da família. E eu perguntei para ela: o que você fez? Ela disse: eu fui orar. Fui orar. Não saí de casa. Se você fez certo, continue orando. Vamos lá falar com ele. Quando falamos com ele, ele disse: não, porque ela tem esse defeito, aquele defeito. E era defeito. Eu disse: você não viu nenhum desse defeito? Não viu nenhum desse defeito? Só viu agora? O que você deve fazer, sabe o que é? Orar para o dono dela, que não é você, ajudá-la a consertar os defeitos que ela administra dentro dela e persiste em mantê-los, e aqueles que ela não tem condições de mudar, ele, que é o dono dela, mudar. Volto para casa. Resultado, glória a Deus, estão bem até hoje. Se dobraram diante de Deus. Quer receber a bênção sobre sua família? A bênção já está lá. A bênção já está dentro do núcleo da sua família. Uma vez que você está na presença de Deus, a bênção já está com você. Quando nós falamos sobre questão de núcleo parental e familiar, que existe essa diferença, às vezes tem pessoas que repudiam. Minha mãe demorou um pouco a entender isso. Eu sou o último dos filhos da minha mãe e do meu pai, e desses último, mesmo sendo o último, ela sempre teve o maior cuidado com todos, o maior carinho, o maior respeito. Mas quando eu falava e dizia assim para ela: mamãe, a senhora é minha parente. Eu lhe amo porque a senhora é minha mãe. Mas eu não sou sua família. Eu sou seu parente. Minha família agora é eu e Miriam. Nasceu a primeira. É eu, Miriam e a nossa primeira filha. Nasceu a segunda, eu, Miriam e as nossas duas filhas. Nasceu a terceira, eu, Miriam e as nossas 3 filhas. Ela demorou um pouco, mas depois ela aprendeu. E ela disse: hoje eu entendo o que você falava para mim. Isso é importante, por quê então? Porque uma vez que você entende que a sua família é você e sua esposa e seus filhos, se tiverem. Se não tiverem, é uma família. Vale lembrar isso. Outra situação, um casal que não tinham filhos. Coloquei eles no departamento da família, eles entregaram. Eu disse: irmão, por quê? Pastor, porque nós não somos uma família. Eu disse: qual razão que vocês não são uma família? Porque nós não temos filhos ainda. Eu disse: não, meu filho, você aprendeu errado. Porque no momento em que você casou com sua esposa, você passou a ser uma família. O núcleo familiar, biblicamente falando, está pautado na junção do homem e da mulher. Diante de Deus, pela lei dos homens, a ratificação é feita por Deus. Porque é Ele quem abençoa. Foi Ele quem deu a palavra de bênção. Benditas serão todas as famílias da terra. Observe que Deus não fez a menção de determinados grupos, mas Ele disse: benditas serão todas as famílias da terra. Aí existe no Código Civil brasileiro, se eu não me engano, já a partir de 2016, o núcleo familiar mudou o seu contexto perante
aos direitos jurídicos, o núcleo familiar passou a ampliar-se, estendendo como família, dentro da convivência do mesmo teto, a avó com os netos, filho ou filha, genro ou genra e agregados. Mas o que quer isto diante do que nós aprendemos? Na realidade, o irmão aqui, quando cantou com sua família aqui, ele até já adiantou. Aí o que é que eu, enquanto igreja, devo entender? Direitos civis devem serem respeitados, sim. Entretanto, biblicamente falando, só haverá uma possibilidade de haver uma família diante de Deus, é quando o homem deixa seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Aí o que é que eu devo fazer então, irmão, quanto aos direitos civis? Eu devo respeitar. O cidadão no curso de direito, ele contestou essa parte que diz lá no Código Civil que tal núcleo familiar pode se estender a um grau de segundo, terceiro, o grau parental, entre outras uniões que nós sabemos que já existem na sociedade. E ele foi contestar, dizer que ele não trabalharia em defesa de uma família com esse formato. E na realidade, para o jurista, o promotor, para o advogado, que ele vai entrar nesse âmbito, se ele for cristão, ele tem que se desviar dessa tarefa. Mas se ele for ordenado à defesa de uma das pessoas, ele vai ter que exercer a profissão dele. Então é melhor estar longe dessa profissão. Não exercer. Porque pode chegar um momento em que haja uma ordem judicial sobre o profissional da advocacia para que ele vá trabalhar em defesa do direito civil da união que todos aqui sabem, não precisa eu dizer, que a Bíblia não aprova. Então é melhor não exercer essa profissão. Para esses fins, e quais são eles? Direito familiar. Então eu vou trabalhar em outra área. Ótima ideia. Porque se eu for por essa, e eu não vou aceitar tal situação, é melhor eu não entrar. Aí quando se trata de conduzir a família, quando alguém diz assim, quem é que deve educar? Aí eu volto a dizer, não é a avó, não é o avô, não é o tio, não é a tia, não é o primo, não é a prima, não é o irmão, é o pai, é a mãe. Não é a escola, não é a igreja, é o pai e a mãe. A Bíblia diz o quê? Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. A Bíblia não diz, ensina o filho do teu irmão no caminho em que deve andar. A Bíblia diz assim?
Não. Ela diz, ensina o teu filho. Então eu, sendo avô, eu tenho que deixar minha filha ensinar os filhos dela no caminho em que deve andar. Não, mas ele não está no caminho, ele está só apontando o caminho, e eu estou no caminho. Então eu vou ensinar o filho dele, o meu neto, no caminho. Eu vou dobrar o meu joelho, vou pedir a autorização dele, dela, e dizer assim, eu posso levar meu neto para a igreja, para o culto? Posso levar minha neta para a igreja, para o culto? Uma vez que eu estou autorizado, eu levo. Mas eu não sou a autoridade, eu sendo avô, eu sendo no núcleo parental, a pessoa que está ligado aos pais, eu não sou quem vai ensinar no caminho. Eu vou ser um dos que estarei dando exemplo, dando testemunho, mas eu não posso tirar a autoridade dos pais. A autoridade é deles. A responsabilidade é deles. A educação é para eles darem a educação. Quem deve tomar a decisão se a criança vai tomar um medicamento ou não, que o médico prescreveu, são os pais. Essa palavra é muito dura, pastor Pedro. E agora? Mas são os pais. A nossa cultura de convivência no núcleo parental, ela deve ser harmonizada, ela deve estar numa harmonia espiritual, sim. Mas quando começar o movimento ali, que eu sei que eu não sou o responsável direto, vem cá, olha, teus filhos. Aí eu fico só orando, Jesus, chega ali, Pai, chega ali. Porque uma vez que nós passamos a fazer isso, nós tiramos a honra do pai e da mãe de tratar com seus filhos. Nós desvinculamos o ministério do casal. Nós tiramos a autoridade que foi dada por Deus, não foi pelos homens, foi dada por Deus. Uma vez que nós tiramos essa autoridade, nós nos colocamos na dispensação de responder diante de Deus por uma intromissão indevida, até no grau espiritual. Porque no grau civil, você vai lá ler o Código Civil, está escrito que é o pai e a mãe, na ampliação que teve do núcleo parental, abrangendo o núcleo familiar, entende-se na razão do Código Civil que os avós são responsáveis na ausência dos pais, e ausências das quais colocam os avós como responsáveis. Falecimento dos pais, ausência por abandono dos pais. Fora isso, pode ler lá que está escrito que é os pais que são responsáveis, mas na Bíblia está escrito, está também capítulo 6, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não está dando responsabilidade para outro, está dizendo aos pais. Não diz, vós, avós, instruí os vossos netos no lugar dos vossos filhos, que são os pais dos vossos netos. Não. Vós, pais. Quando ele diz,
mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Essa responsabilidade é minha para com os meus filhos, é sua para com os vossos filhos. Não é a outro, é a você. O ministério que Deus lhe deu é para você cuidar. Esse ministério é para você cuidar em primeiro lugar. Veja só, Deus em primeiro lugar na minha vida, a minha família em segundo lugar no plano, minha aliança com Deus, a igreja em terceiro. Que é isso, a igreja em terceiro? Eu pensei que a igreja ia em primeiro. Não, a igreja está em terceiro, na ordem do plano de Deus sobre a família. Por quê? Porque eu primeiro tenho que consagrar a minha família a Deus. Eu tenho que santificar a minha família a Deus. Eu tenho que dedicar a minha vida ministerial que está dentro do meu primeiro ministério chamado família. Eu tenho que vivê-lo na presença de Deus. Por consequência, a esta decisão minha, eu recebo de Deus uma graça imensurável, que é ver a minha família na presença de Deus comigo. Eu estou conduzindo a minha vida diante de Deus, então minha casa é o meu primeiro ministério. Eu exerço esse ministério, eu sigo exercendo, aí eu tenho propriedade para estar na casa do Senhor, apresentando o meu primeiro ministério diante de Deus e receber o segundo ministério. Uma responsabilidade de departamento, uma responsabilidade da direção de uma igreja, de uma congregação. Essa responsabilidade, ela vem sobretudo debaixo da autoridade de Deus, mas eu primeiro tenho que exercer a autoridade sobre a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Observe na palavra de Deus, eu vou já concluindo aqui em nome de Jesus. Vou tentar resumir. Dentro do contexto que nós estamos falando, quando fala em Colossenses 3:21, vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo, está na observância daquela palavra que nós lemos anterior. Criai-os na demonstração, na doutrina. Se nós criamos eles assim, não haverá razão para irritá-los a ponto de que eles percam o ânimo. Observe que existe a palavra que nos direciona a cuidar dos nossos filhos com autoridade, com a palavra de Deus ensinando-os, mas também preservando a área sentimental dos nossos filhos. A preservação dessa área sentimental está implícita no respeito mútuo, ou seja, o filho respeita o pai respeita o filho não passa pela autoridade do pai, não passa por cima da autoridade do pai. Há um respeito mútuo. Dentro desse respeito mútuo, por consequência, é a permanência da bênção de Deus sobre a família. Por isso que eu oriento que um dia você não estando bem em casa, é Santa Ceia, não participe. Não participe, chegue para o seu pastor e diga: pastor, hoje eu não tenho condições de participar. Houve uma situação na minha casa, eu preciso de um tempo para resolver lá. Depois eu posso participar da reposição da ceia. Pelo menos eu tenho aprendido que deva se fazer dessa forma, porque eu preciso estar em paz com o meu primeiro ministério. Eu preciso estar em paz com minha casa, para entrando na igreja eu glorificar ao nome do Senhor, sem nenhum peso nas minhas costas, sem nenhuma cobrança do Espírito Santo.
uma vez que eu entendo que a minha prioridade depois da minha salvação é a minha casa, é a minha família, eu recebo de Deus a autoridade e exerço com amor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aí observemos dentro do texto que nós lemos o que a Bíblia ensina, que a mulher deve se sujeitar ao marido. Isso não é novidade para a Assembleia de Deus, para a igreja, não. Mas em contrapartida diz o que para o homem? Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a sua vida por ela. Olha, imagina aí, de repente o cidadão diz: quem manda aqui sou eu aprendi assim na Bíblia. Isso é diabólico. Ele aprendeu em qualquer lugar menos na Bíblia, porque não é autoritarismo, é autoridade divina dada à família. Deus dá autoridade ao homem para ele ser o cabeça. A mulher o respeita, o ama e vai sendo conduzida com ele, mas existe uma hombridade, um alinhamento diante de Deus. Ou seja, o homem não está pisando na cabeça da mulher, não. A mulher não está pisando na cabeça do homem. Estão andando lado a lado, decidindo, resolvendo problemas e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha, meu querido, olha essa dificuldade, mas eu vou dobrar os joelhos, eu vou pedir oração, eu vou chegar lá na igreja e vou clamar. Vá lá para o trabalho, vá lá, eu sei que está difícil lá, tem uma perseguição, mas eu digo: meu querido, vá, resista, porque a sua mulher vai estar orando. Hombridade, alinhamento diante de Deus. O homem não é mais que a mulher no sentido de humilhá-la, não. Existe um respeito, um cuidado, porque o homem aprendeu que deve amá-la assim como Cristo amou a igreja, que deu a vida por ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu tenho que entender o seguinte: Deus dá autoridade para a família, reparte responsabilidade. Ele não transfere responsabilidade de um para o outro, sendo que aquele um está lá presente, está exercendo. Não, o que ele faz é o seguinte: você tem autoridade de ser o cabeça, mas você tem que ter o amor por ela. Lembre-se disso, lembre-se disso. Até a fraqueza dela você tem que carregar com você, para que ela não venha a esmurecer, não venha a se sentir humilhada. Ela tem que se sentir respeitada, amada. Ela tem que entender que ela está numa reverência a Deus, em cumprimento à palavra que ele deu, dizendo para ela: olha, tu respeita o teu esposo, tu deves respeitar o teu marido. Então tu vai conduzir a tua casa, porque a palavra te ensina assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então ela vai conduzindo. Aí de repente existe algum momento que o emocional do homem pode desestabilizar. Mas a mulher amada, respeitada, a mulher que está dentro do padrão cristocêntrico, ela olha e diz: meu Deus, meu esposo está desestabilizando, vou dobrar os meus joelhos. E começa a santificar o seu esposo. E quando ela menos espera, Deus faz a obra, porque assim a família é bendita no Senhor. A família não é maldição, não, é bendita no Senhor. O seu lar, a sua casa é abençoado por Deus, e você não pode permitir que nenhuma outra autoridade espiritual entre na sua casa que não seja a autoridade de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Se você entendeu essa palavra e recebe, você vai compreender mais além do que você está tentando compreender. É que Deus, Ele habita no meio da família. Ele entra no meio da família quando ele é bem recebido, quando ele é convidado. Por isso que a bênção que Deus deu para todas as famílias da terra só se concretiza quando a família diz: eu quero Deus na minha família, eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus nos meus projetos, eu quero Deus nos meus sonhos, eu quero Deus nas minhas perspectivas de encontrar saída para os meus problemas. As perspectivas de vida devem ser entregues a Deus também. Ah, eu tenho um sonho e eu vou falar com meu esposo para ele realizar. Ah, eu tenho um sonho, eu vou falar com minha esposa para nós realizarmos. Os dois vão dizer: nós temos. Né, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente vai fazer aqui um trabalho aqui, né, irmão? A gente conseguiu aqui uns blindes aqui, né, irmão? Graças a Deus. E a gente vai fazer aqui um sorteiozinho, irmão, né? Os irmãos do Buqueirão colocou, irmão? Os irmãos também? Amém. Muito bem. Vamos aqui, deixa eu ver aqui quem foi o... Aqui foi da Bomboniere Doce Mel. A gente vai sortear aqui, né, irmão? Vamos ver quem é o primeiro. Tira aqui, pastor. Tira um bilhetinho desse aí. Já tá, pode ir. Glória a Deus. Pode abrir. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Natália e o noivo. Natália e noivo, não é assim? Glória a Deus. Natália sim, a irmã aqui, né? Glória a Deus. Pronto, irmã, a senhora ganhou um brinde lá da Bomboniere Doce Mel, viu? Pronto aí, ó. Vai dar certinho aí, viu? Louvado seja Deus. Chega, irmão Sandro. Tira mais um bilhetinho aí. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus. E aí, irmão Sandro? Arildo e Marcélia. Louvado seja Deus. Chega a receber aqui, irmão Arildo e Marcélia, mais um brinde lá da Bomboniere Doce Mel. Bendito seja Deus. Chega o casal, fica aí um lado do outro, rapaz. Cadê o foto? Né, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a gente vai fazer aqui um trabalho aqui, né, irmão? A gente conseguiu aqui uns blindes aqui, né, irmão? Graças a Deus. E a gente vai fazer aqui um sorteiozinho, irmão, né? Os irmãos do Buqueirão colocou, irmão? Os irmãos também? Amém. Muito bem. Vamos aqui, deixa eu ver aqui quem foi o... Aqui foi da Bomboniere Doce Mel. A gente vai sortear aqui, né, irmão? Vamos ver quem é o primeiro. Tira aqui, pastor. Tira um bilhetinho desse aí. Já tá, pode ir. Glória a Deus. Pode abrir. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Natália e o noivo. Natália e noivo, não é assim? Glória a Deus. Natália sim, a irmã aqui, né? Glória a Deus. Pronto, irmã, a senhora ganhou um brinde lá da Bomboniere Doce Mel, viu? Pronto aí, ó. Vai dar certinho aí, viu? Louvado seja Deus. Chega, irmão Sandro. Tira mais um bilhetinho aí. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus.
E aí, irmão Sandro? Arildo e Marcélia. Louvado seja Deus. Chega a receber aqui, Arildo e Marcélia, mais um brinde lá da Bomboniere Doce Mel. Bendito seja Deus. Chega o casal, fica aí um lado do outro, rapaz. Cadê o fotógrafo? Tá não, é? Banha tá registrando aí, Banha? Tá registrando aí? Amém. Dê um abraço aí, um cheiro no outro aí, homem. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Tem mais um aqui, irmão. Parece que é uma bombocazinha. A última vez que ganhou uma foi a Elisonaldo. Segura aí, mano, essa sacola aí. Foi, deixa eu ver, eu nem olhei, então é uma caixinha de som, irmão, ó. Né? Uma garrafa, né? Sim, aqui foi Carlinho celular que doou, viu, irmão? Chega, Elisonaldo, tira o bilhete aí. Glória a Deus. Louvado seja. Irmão, teve um irmão sábado lá e nos imitou. Fez um sorteio lá terça-feira lá na Congresso do Brasil, né? Ele disse que para todo mundo ouvir. Eu vou imitar o irmão Pedro. Foi assim, irmão? Está escrito Família Vitoriano. Família Vitoriano. Chega aqui, Família Vitoriano. Olha aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. Família Vitoriano. Olha aí, uma garrafinha. Glória a Deus. Chega, Banha. Pronto. Pega aí os dois aí, dê um abraço aí. Ó. Glória a Deus. Louvado seja o nome do seu irmão. Eu ia sortear, o irmão doou aqui um sacolão, mas eu não vou fazer o sorteio do sacolão não, viu? O pastor vai levar o sacolão. Eu vou abençoar ele com o sacolão. A caixa, pega aquela caixa ali, irmão, por favor. Pega ali, Mori, daquela caixa ali. A caixa, dá para trazer? Não, rasga não. Chega, Ronaldo, tira mais um aí. O pastor não me cobrou nada para estar aqui, irmão. Ele não vai sair daqui com a irmã Banana. Ele pode até levar um brinde também, viu? Pode ter seu também. Aleluia, Deus. Vai ser o da Natura, olha, irmão. É Lisonaldo e Cleide. Chega, irmão Lisonaldo. Aí ganhou aí, ó, o brinde da Natura doado pela irmã Maiara e o seu companheiro Jaci. Chega, Lisonaldo. Olha aí, rapaz, Lisonaldo. Glória a Deus. Deixa a caixa aí. Glória a Deus. Olha aí, pastor aí. Receba aí, meu. Pronto, dá um abraço aí, dê um cheiro aí. Glória a Deus. E agora, irmão, é um frango assado. Olha que maravilha. Quem é que vai comer esse frango amanhã? Maurício não é mais, né, Maurício, né? Chega, irmão Anderson. Será que o senhor vai ganhar esse frango assado, hein? Glória a Deus. Vixe, meu Deus. Quem foi? Olha. Olha, você mesmo. Mais uma, olha aí. Anderson e o nome da sua esposa é? Luciano. Olha, ganhou um frango assado. Olha. Veio lá do Buqueirão pagar um frango assado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E agora, por último, um liquidificador. Eita. Vamos ver quem vai ganhar, né, irmão? Será que é eu, irmão? Chega, Barbosa. Tira meu nome aí. É só um, rapaz, é dois. Deixa eu abrir. João Maria e Eliana. Eita! Olha aí, rapaz. Pastor, só acontece aqui no Novo Horizonte isso aqui, viu? E nos imitaram agora essa semana, foi? Só acontece aqui. Olha aí, João Maria. Tira aqui, Lisonaldo. Glória a Deus. Entrega aí, recebe aí a benção aí, irmão. Olha aí que maravilha. Eita, que maravilha.
Esse liquidificador, meu, foi o presbítero do irmão antigo, foi dirigente aqui que doou, viu? Para a glória de Deus. Pronto, irmão. Sim, a irmã é de Jane, foi assim? Meu nome é Nery Confecções, né? Sim, ainda tem aí, né? Chega, pregador, agora tu, isso. Rapaz, não é possível que o meu não sai mesmo. O tanto de esforço que eu faço, rapaz, e vem cá, tira o meu aí. Glória a Deus. É eu, é? Ivanice, esposa, é? Chega, irmã Ivanice. Glória a Deus. Você vai passar lá amanhã na loja da irmã Edjane, de Marcos Eugênio. Você vai passar lá amanhã, viu? Sim, tirar foto, chega. Chega, tirar foto. Glória a Deus. Pronto, meu irmão. Lá na rua da padaria, ali na rua do supermercado Medeira ali, viu? Vamos passar lá, digo, é uma camisa pro meu esposo e uma blusa para mim, viu? Então uma saia. Você que escolhe, não. Pronto, irmão, graças a Deus. Irmão, graças a Deus, irmão, que Deus continue abençoando os irmãos, que sempre quando eu falo, irmão, eles não fazem cara feia para... Porque isso, irmão, eu digo assim, irmão, vamos alegrar uma família, né? E fica, irmão, realmente uma alegria, né, irmão? A gente recebeu um presente, eu me sinto alegre.